Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Esse tema vocês sabem que é polêmico, é um tema que na verdade eu nem queria trazer aqui. O meu canal inclusive começou com esse assunto, né, falando sobre política também, história e religião. E a proposta do canal é sempre trazer para cá a discussão quando ela tem a ver com Bíblia, né? Sempre fiz isso aqui no meu canal, que é trazer o seguinte: se qualquer coisa é relacionada como um ensino cristão, então eu trago aqui no canal para a gente abrir a Bíblia e analisar, ver se aquilo ali é cristão, não é, se é um ensino bíblico, se não é. Beleza. Estamos aí próximo das eleições, se tudo der certo, quando esse vídeo for lançado, vai estar faltando aí uma semana para as eleições. E, obviamente, de 4 em 4 anos, toda vez que tem eleição, tudo que envolve política, sempre tem aquele cara que relaciona as coisas com o cristianismo. Afinal de contas, nós vivemos num país aí onde a maioria das pessoas tem uma cultura cristã. A sociedade ocidental é construída pelos princípios judaicos cristãos. Então, a política, ela está aí. E caso alguém não saiba, eu não sou neutro. Eu acho que neutralidade política não existe. Eu acho que o que alguns pregam como neutralidade política, na verdade, se chama isenção. É tipo o Pilatos, né, que lavou as mãos, ou seja, nem era a favor de Jesus, nem era contra. Ele só lavou as mãos e deixou o pau quebrar. Então, eu não acredito muito nisso. Então, como todo ano de eleição, sempre alguém vem e pergunta assim: Jesus era de esquerda ou de direita? Porque os socialistas, os comunistas, né, é até meio absurdo, é até de certa forma engraçado isso, mas os comunistas, né, o pessoal de esquerda sempre diz que a esquerda é pautada pelos princípios cristãos. Afinal de contas, Jesus, né, amava os pobres, Jesus era contra os ricos, né, e Jesus era pacífico e cheio de amor. É até estranho quando a esquerda prega esse tipo de coisa, porque qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento histórico, até mesmo político, ela vai saber que a esquerda prega isso, mas ela não pratica isso, ela não faz isso. Ela sempre tem aquele discurso, né, de acolher os oprimidos, de acolher as pessoas que estão em situações difíceis e tal, porque Jesus fez isso, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Então, eu vou falar para vocês sobre a questão de esquerda e direita atualmente. A gente também não pode levar para o lado do termo que foi construído ou desenvolvido ali na Revolução Francesa, que é quando surge o termo, né, esquerda e direita, que era o pessoal ali da Revolução Francesa. Tinha ali o pessoal da direita que queria realmente uma mudança para o país, mas uma mudança de maneira gradual, uma mudança mais devagar, uma mudança com as coisas acontecendo no seu próprio tempo. E tinha o pessoal à esquerda que queria uma mudança radical, queria cortar o mal pela raiz e fazer tudo novo. Hoje em dia, esquerda e direita mudou muito, né, com o passar dos tempos, e já não são iguais, né, a esquerda e a direita original, digamos assim. Então eu vou me ater também aqui, já que o assunto é eleições brasileiras, vou me ater aqui à esquerda e direita no Brasil. Então vamos lá, eu vou ler um textinho para vocês, bem rápido, para vocês se situarem, mas vamos lá. Respondendo à questão se Jesus era de esquerda ou de direita. A esquerda, como eu falei para vocês, eles têm o discurso de acolher, né? De cuidar dos pobres, de combater os ricos. É um equívoco, já que Jesus nunca foi contra os ricos, né? Existe ali a parábola do rico e Lázaro, onde o rico é colocado como se fosse um cara mau simplesmente por ser rico. E não é isso que a parábola está falando, não é esse o assunto da parábola. Também tem ali o jovem rico, né, que quando foi perguntar para Jesus como ele faria para herdar o reino de Deus, ele mesmo falou de todas as coisas boas que ele já fazia, e Jesus falou assim: então agora só te falta se desapegar das suas riquezas, e aí você me segue. E o jovem não quis. E aí com isso, Jesus disse que seria muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E a esquerda às vezes prega que não, né? Que Jesus disse que o rico não entraria. Então, é um desconhecimento muito grande de Bíblia, de ensino bíblico, já que a riqueza, na verdade, era uma bênção de Deus para
o povo antigo, né, para o Israel antigo, quando eles obedeciam a Deus, uma das bênçãos que eles iam receber era riquezas, né? Então, ou seja, a Bíblia, Jesus, Deus não é contra os ricos. E como eu disse, o discurso da esquerda também é muito mentiroso, muito hipócrita, porque em todos os países onde a esquerda começou a governar e normalmente não sai do poder, o número de miseráveis, o número de pobreza, na verdade, aumenta. Então, você não conhece nenhum país democrático comandado pela esquerda. E eu estou falando isso de uma forma, quando é uma forma geral. Por exemplo, Coreia do Norte não é uma democracia, é uma ditadura. E lá a maioria do povo é pobre, o país é pobre. Recentemente temos aí, já nem se fala mais de Cuba, né? Porque Cuba já são 70 anos aí, 60 anos, nem sei mais quanto tempo que é, de ditadura e de pobreza que ninguém nem mais fala. Recentemente tivemos aí a Venezuela, né, desde o começo dos anos 90. Agora, recentemente, temos a Argentina aqui do nosso lado. Temos também a Nicarágua, onde até os cristãos agora já estão sendo perseguidos, estão sendo expulsos do país, as igrejas estão sendo fechadas, os padres, os líderes religiosos estão sendo presos. Então é até estranho você vincular comunismo, socialismo com cristianismo, e quando o comunismo, o socialismo toma conta do poder, um dos primeiros a serem perseguidos são justamente os cristãos. Então é incompatível a ideia de esquerda com o cristianismo, não tem nada a ver. Já falando de direita brasileira, a direita brasileira ela é muito nova, muito recente, ela começou a ressurgir ali em 2013, que foi quando teve algumas manifestações pelo Brasil inteiro. Então o pessoal da direita política começou a ressurgir ali, mas ainda está engateando, está começando a dar os seus primeiros passos. Quase 10 anos depois, a direita ainda não se organizou direito, mas elegeu um presidente, que é Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil, que é o maior representante da direita política que se teve nas últimas décadas. E já temos um probleminha, porque embora essa direita esteja ressurgindo, ela não é uma direita de fato. Tanto é que já se criou uma ramificação. Temos aí o bolsonarismo, né? Que é uma direita mais focada mais na pessoa de Jair Bolsonaro. Então, essa direita, ela existe, está ressurgindo na figura dessa pessoa como seu maior representante, e ela já tem uma visão bem oposta às visões de socialismo, visões de comunismo, as visões da esquerda. Inclusive, temos aí no Brasil um lema, né, criado pelo bolsonarismo, que é Deus, pátria, família e liberdade. Então, a partir daí, você já percebe que a direita tem uma ligação maior, um pouco melhor com o cristianismo. Ainda mais porque coloca ali Deus, né, acima de tudo, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que é o outro lema do bolsonarismo. Mas só de ter esse Deus ali, a gente já percebe uma aproximação melhor com o cristianismo. Afinal de contas, esse Deus é o Deus judaico-cristão. É a ele que se refere. Então, a partir desse momento, você já vê que há um abraço, né? Que há um vínculo maior com o cristianismo. Pelo menos o cristianismo não está sendo perseguido. Talvez, se eu não me engano, seja uma das primeiras vezes na história em que muitos cristãos estão ali no governo, né? Muitas pessoas... e aí vai da opinião de cada um, se são exemplos de pessoas, exemplos de cristãos ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, mas temos ali, né? E recentemente o presidente até disse que vai receber, né, esses refugiados, esses cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo. O Brasil está de portas abertas para receber essas pessoas e acolher, né? Então, ou seja, neste caso, o representante da direita brasileira está sendo mais cristão do que os socialistas que se dizem se inspirar em Cristo, né? Então, ou seja, os socialistas estão expulsando os cristãos, Jair Bolsonaro está acolhendo no Brasil. Então, temos aí Deus, pátria, família, liberdade. Pátria também vem da cultura judaico-cristã, quando Deus concedeu a Israel, né, depois de ter sido escravo ali
no Egito, concede ali para ele uma terra, e aquela terra era a sua pátria. Eles tinham que cuidar daquela terra, eles tinham que amar aquela terra, proteger aquela terra, que era a terra prometida para eles. Então, isso vem dessa cultura, né? Ou seja, o Brasil é o nosso país, é o país que Deus deu para a gente, nós temos que cuidar e proteger. Ou seja, todos os brasileiros precisam ser cuidados, protegidos, assistidos, e por aí vai. Diferente da esquerda, né? Que no governo do PT, por exemplo, tirou muito do dinheiro do brasileiro para investir em obras em outros países, inclusive ditaduras, né? O que é estranho. E temos aí família, né? Família é uma coisa que a esquerda sempre tentou acabar, é uma coisa que o próprio Marx dizia, né? Que a família, ela deve ser, não vou dizer destruída, mas ela deve ser desfeita, porque afinal de contas, se existe alguém que manda e existe alguém que obedece, então automaticamente existe um opressor e um oprimido. Então isso está errado. Então Marx, nos seus escritos, na sua filosofia, ele era contra isso, né? Aquele cara que manda e o cara que obedece. O que é até irônico, é contraditório, porque o comunismo é justamente um estado muito grande. Então, ou seja, sempre vai ter um cara que manda em todo mundo. Então, ou seja, a partir desse momento ele se torna o opressor. Então Marx não tem uma resposta para isso. Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade é um princípio básico para qualquer país de direita, qualquer país capitalista, qualquer país conservador, porque a liberdade ela traz justamente prosperidade, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, que é o maior exemplo de democracia no mundo. Muita gente pode até não gostar da sua forma de democracia, mas pelo menos aqui nós sabemos que existe sim uma liberdade, existe aí o emprego, a geração de riqueza, a geração de tecnologia. Os Estados Unidos é quem realmente comanda o mundo por ter demonstrado ser a melhor ideia de país, a melhor ideia de organização. Então, falando isso, você já deve imaginar, Guilherme, então Jesus não era de esquerda, Jesus era de direita. Não ainda. Eu vou deixar isso mais para o finalzinho e agora eu vou ler um texto para você bem rápido, para você limpar ou entender melhor essa questão. É um texto que eu encontrei na internet que se chama Marxismo Cultural versus Princípios Cristãos. O marxismo cultural. Alguns se espantam ao ouvir que um cristão não pode concordar com o marxismo, seja ele chamado socialismo, comunismo, progressismo ou qualquer outro termo. O discurso social presente nessas ideologias serve para encobrir conceitos, preceitos, preconceitos e pressupostos anticristãos existentes nele. Desde a década de 1960, a estratégia gramscista desenvolveu o que chamamos de marxismo cultural. Essa estratégia busca substituir a cultura ocidental fundada em pressupostos judaicos cristãos por uma cultura socialista. Somente depois da transformação cultural se poderia implantar a ditadura do proletariado. E esse termo ditadura do proletariado não é um termo criado pela direita para acusar o comunismo, a esquerda, o socialismo de ser uma coisa ruim. Não, esse termo é um termo que o próprio Marx usava nos seus escritos. Então, ou seja, o marxismo prega uma ditadura do proletariado. Então, ou seja, é até estranho ver alguns esquerdistas hoje acusando o atual presidente de ditador, quando na verdade eles pregam uma ditadura desde o princípio. E é nesse ponto também que eu digo que não acredito em neutralidade política, justamente por causa disso, porque a cultura brasileira ela está intimamente ligada com o marxismo, com o gramscismo, com a forma de introduzir socialismo, ideias de esquerda em todas as pessoas. Então, ou seja, querendo ou não, você pode até dizer, eu sou neutro. Na verdade, você não é. Você puxa sempre para um dos lados. O que você decide realmente fazer conta, mas você dizer, eu sou neutro, eu não me envolvo, é praticamente impossível, porque até na escola isso é imputado em você, isso é enfiado em você. Durante esse processo, os espaços destinados à educação e à cultura devem ser ocupados pelos chamados intelectuais marxistas, que introduzirão desde o topo as ideias e conceitos com a finalidade de alterar as mentalidades.
Essa é a razão porque no meio acadêmico pode ser percebido uma hegemonia da esquerda. Esse predomínio marxista se espalha desde a cultura do homem comum até as casas legislativas, onde há uma preocupação desproporcional no sentido de criar leis para minorias que se chocam com a moral e a cosmovisão cristã da população. O processo de transformação cultural vai chocar-se em vários pontos e em vários momentos com valores e conceitos cristãos. As formas utilizadas pelo marxismo cultural para lidar com o cristianismo são as mais variadas. Em alguns momentos agredirá os conceitos cristãos, em outros agirá de forma enganosa, seduzindo os cristãos, levando-os a crer que possuem os mesmos propósitos. E haverá ainda ocasiões nas quais procurará criar uma síntese impossível entre teologia cristã e marxismo, como já aconteceu no Evangelho Social e hoje acontece na teologia da libertação, na teologia da missão integral e nos movimentos cristãos progressistas em geral. Aqui eu vou até abrir um ponto que é a teologia da libertação eu conheci e teologia da missão integral eu conheci também. É uma espécie de mistura de conceitos cristãos com ideias marxistas. Então o cara pega aquilo e interpreta a Bíblia, não de acordo com a própria Bíblia, mas de acordo com o que Marx pensava. Então, se Marx fala que o pastor, o ancião, o padre é um opressor, então esses caras dão um jeito de mostrar que esses homens não têm autoridade. E que cada pessoa pode ter a sua autoridade própria constituída por Deus, digamos assim. Então, ou seja, ele já quebra o princípio da liderança, o princípio de pessoas que estão à frente. Ou seja, o próprio Jesus, nesse fundo, seria um opressor, porque ele era o líder de todos. Os apóstolos também seriam. Então a gente teria que quebrar isso. Esses homens foram homens usados por Deus, mas eles não são autoridades. Seria mais ou menos isso. Os que acreditam na possibilidade de unir as duas cosmovisões com certeza desconhecem as duas ou são movidos por motivos escusos. Essa impossibilidade era bem clara quando os comunistas simplesmente torturavam e matavam os cristãos. Quando alteraram sua estratégia de conquista, deixaram a muitos confusos e fizeram varrer as verdades reveladas desde suas raízes. É preciso que cada cristão compreenda que o marxismo, não apenas pelos seus atos, mas por sua essência, é inimigo do cristianismo, mesmo quando o acaricia. Os pressupostos do marxismo cultural colidem de frente com os pressupostos cristãos. E aí, um versículo bíblico, Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí eu também falo daquela questão do jugo desigual. O marxismo prega uma coisa, o cristianismo prega outra coisa totalmente diferente. Não são compatíveis. Por mais que você tente vincular um com o outro, eles não combinam. E vamos lá. Os pressupostos. Pressupostos são verdades fundamentais aceitas sem qualquer prova empírica. Porquanto o conhecimento começa à base dessas verdades fundamentais. Toda religião e ideologia tem seus próprios pressupostos, verdades que ele aceita antes de qualquer prova. Todavia, é bom lembrar que o cristianismo tira seus pressupostos da revelação, ou seja, da Bíblia. O que crê sobre Deus e seus atos são derivados das escrituras reveladas, ou seja, a Bíblia. Razão e revelação caminham juntos no cristianismo. Já o marxismo tomou para si os pressupostos do materialismo ou naturalismo, para o qual o cosmo é tudo o que existe ou sempre existiu ou sempre será, como definiu Carl Sagan, astrofísico e apresentador do programa Cosmos, que inclusive é ateu. Se o pressuposto são verdades fundamentais que servem de base para as religiões e ideologias, é imprescindível conhecer os fundamentos do cristianismo e do marxismo, para então compará-los. Depois disso, torna-se fácil perceber a incompatibilidade entre eles e a loucura que é a tentativa de fazer de ambos, simultaneamente, os fundamentos de suas crenças e ações. Os pressupostos cristãos. Deus existe. Ele criou todas as coisas para a sua glória e dentro dos seus propósitos. Criou o homem, coroa da criação, à sua imagem, homem que está acima dos animais e seu propósito é glorificar a Deus.
O homem desobedeceu à ordem direta de Deus e por isso tanto sua própria natureza como a natureza ao seu redor foram afetadas. Seus relacionamentos com Deus e com outros foram corrompidos. Tornou-se alienado de Deus pelo seu pecado e por isso a encarnação, morte e ressurreição de Jesus tornaram-se necessárias para redimi-lo. A salvação foi consumada em Cristo e será concretizada por Deus no futuro, quando o poder da ressurreição de Jesus manifestar-se nos remidos e em toda nova criação. Esses são os pressupostos revelados que estão na base de todo o pensamento cristão. Isso é interessante, porque todo cristão, não importa de qual igreja ele seja, esse é a principal crença dele. Tudo isso que eu falei até agora. É talvez a única coisa em que todos os cristãos, independente de doutrina, independente de placa, isso é o que ele concorda. Temos no cristianismo verdades essenciais que o diferenciam de qualquer religião e ideologia. Pressupostos marxistas. Para o marxista, não existe um Deus. Nem alma humana, ou seja, o espírito humano, tal. Nem qualquer ser espiritual, pois tudo o que existe é a matéria e tudo o mais é o movimento da matéria. Isso é materialismo dialético. O homem evoluiu a partir dos símios como resultado do trabalho e o grande problema da humanidade é a propriedade privada. Esse problema será resolvido através da ditadura do proletariado, quando a classe trabalhadora tomar o poder, banir o capitalismo com todas as suas injustiças e implantar o comunismo em todo o mundo. O ser humano é apenas um ser social. Tudo o que ele é deriva da sociedade e de suas relações com ela. A redenção do mundo virá com a vitória do comunismo mundial. O choque inevitável. 2 bicudos não se beijam e 2 absolutos também não. O marxismo nunca se apresentou como uma proposta política, e sim como um messianismo redentor destinado a transformar o mundo em um paraíso social. Ele jamais pode conviver pacificamente com o cristianismo. Por isso derramou sangue cristão ou procurou perverter seus ensinos e sua moral. O choque é inevitável. As diferenças não estão nas superfícies ou nas periferias, estão nas raízes e nas bases. E o pacifismo cristão, seja ele verbal ou físico, faz dele uma vítima inocente diante da agressividade marxista. Só um parêntese, o marxismo, essa ideologia comunista, matou desde o último século até hoje mais de 150 milhões de pessoas, onde a maioria dessas eram cristãos. Se o cristianismo continuar cego diante da real natureza do marxismo cultural, será facilmente derrotado por ele. Aqui, cristianismo, no caso, ele está se referindo a cristãos, né, que são enganados por essa ideologia. Devemos amar nossos inimigos, sem jamais confundi-los com os nossos amigos. Então, é isso. Já ficou bem claro que comunismo, marxismo, esquerda, não é compatível com o cristianismo. A direita, ela se comporta um pouco melhor com o cristianismo porque ela não o persegue, não o maltrata, ela lhe dá liberdade e tal. Então, aí vocês me perguntam, então tá certo, Guilherme, agora entendemos, então Jesus era de direita. Não. E para finalizar o vídeo, eu vou chegar nesse ponto máximo. Não importa qual seja o candidato que a gente vote, não importa qual seja o candidato que a gente escolha, a gente já está votando errado. Eu vi um vídeo do Iago Martins, que é um cara que eu admiro muito pelo conhecimento bíblico que ele tem. Não concordo, obviamente, 100% com o que ele diz, mas ele disse que, não só ele, mas outros cristãos também falam, e isso é o certo. Qualquer candidato não nos representa. Por melhor que ele seja, ele nunca vai nos representar, porque nós não somos daqui. O nosso reino não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é daqui. O meu reino é superior. Então, estamos aqui dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, e não devemos colocar a nossa esperança em políticos. A política não vai resolver os problemas do mundo, não vai resolver os meus problemas nem os seus. A política está em todo lugar, mas a gente tem que lembrar que nenhum político nos representa.
Nenhum político deve representar um cristão, porque quem nos representa de fato é Jesus Cristo. Ele sim vai trazer um reino perfeito, ele sim vai trazer um reino pacífico, próspero, um reino onde se realizará coisas que nenhum político pode. Por melhor que o político seja, ele nunca vai poder curar todas as doenças, ele não vai poder trazer os seus entes queridos que já morreram para a vida novamente. Ele não vai erradicar a fome, ele não vai resolver os problemas do mundo, mas Jesus vai. Então nós devemos sempre entender que, beleza, temos o direito de votar, temos um direito que foi aí conseguido, conquistado, não sei, na época de Jesus não tinha isso, os primeiros cristãos não tinham isso, já que eles viviam sob o jugo absolutista de Roma, mas a política mudou e hoje nós temos esse direito de escolher alguém. Então a gente olha para um candidato e fala, pô, esse cara é o menos pior. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque afinal de contas a Bíblia também diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu tenho a chance de escolher entre um bandido e alguém que não é bandido, entre alguém que diz que as crianças realmente devem ser assassinadas no ventre e um cara que diz que a vida deve ser protegida, se eu posso escolher um cara que defende, sei lá, os militares e um cara que defende os bandidos, os criminosos, os terroristas, os menores infratores, obviamente eu vou escolher o cara que está do lado da lei. Isso mostra que nós cristãos temos que ter uma consciência condizente, coerente, viver em sociedade de maneira coerente como Jesus viveu, como os seus primeiros discípulos viveram. Nenhum dos candidatos me representa 100%. Lógico, deixo bem claro aqui que eu tenho uma certa admiração e até uma amizade, já que eu o conheci pessoalmente. Mas não me representam 100%, mas eu tenho que fazer o melhor que está ao meu alcance. Então, não, se você coloca a sua esperança em político, você está errado. Cuidado com a idolatria. Só quem vai resolver os problemas do mundo é Jesus. Então, viva nessa terra como um estrangeiro, sempre lembrando que o seu reino não é aqui, o seu mundo não é esse, e que o nosso rei vai vir em breve, e que em breve teremos um reino justo, um governo justo, que nenhum político vai conseguir colocar no nosso mundo. Tchau, pessoal.